Meu nome é Kerene, eu tenho 20 anos. Eu nasci na República Democrática do Congo. Eu fui obrigada, é assim que se deve dizer, obrigada a sair do meu país para migrar para o Brasil, porque eu fui para o Brasil como refugiada. Problemas no meu país, se alguém né, entende um pouquinho dessas coisas, vai saber que a República Democrática do Congo é um país que tem vários conflitos políticos, essas coisas. Então, como eu posso dizer, um conflito político, né? Aí as pessoas foram obrigadas a largar seus trabalhos, a largar seus lares e fugir para poder sobreviver. Então, esse foi o meu caso. Bom, essa aqui é a minha família. Eu me mudei junto com eles, né, para o Brasil, menos o meu pai. Eu fui só com a minha mãe, meus irmãos. Essa aqui é a Alice, o Promessa e a Felicidade. Essa é a minha mãe, se chama Júlia. Eu me mudei só com a minha mãe. Na época, minha mãe estava grávida da minha irmã Felicidade e o meu pai veio depois. Depois a gente se encontrou e voltamos a ser uma família, né? Por um tempinho nós ficamos separados, assim, por circunstâncias da vida. Mas aí nos reencontramos e voltamos a ser uma família. No início da minha chegada foi uma época muito difícil. Uma época muito difícil, um país novo, uma língua nova, pessoas novas, né? E também não estava sendo fácil a nossa chegada no Brasil, por vários problemas também, preconceitos, uma escola nova, para mim principalmente, uma escola nova, conhecer adolescentes da minha idade, não foi uma coisa fácil, foi uma coisa difícil, vocês não têm ideia, né? Porque eu sofri muito preconceito, xenofobia, racismo, e essas coisas eu sofria, principalmente racismo, eu sofria de pessoas que eram iguais a mim, né? Pessoas da mesma cor que eu, mas eram racistas comigo. E o mais doloroso nisso tudo é que é naquele momento que eu descobria que existia alguma coisa chamada racismo, que as pessoas não gostavam de mim pela minha cor, né? Porque na África todo mundo é negro, ninguém tinha tempo de zombar de você pela sua cor, todo mundo era igual, não tinha diferença nem nada. Eu encontrei uma realidade diferente, os meus colegas não me aceitavam, os meus colegas me desprezavam por eu ser negra, de um outro país, né? Um outro país, não só um outro país, né? Um país africano, que eles não tinham nem noção de como era a vida na África. Eles achavam que na África eu convivia com macacos, com leões, a minha vida era rodeada de animais. Eles não tinham a mínima noção. No início eu não entendia, mas quando eu fui aprendendo, eu fui tentando, né, ignorar essas coisas, encarar como uma certa ignorância, né? Porque a pessoa botar na cabeça que africanos vivem com animais é uma coisa surreal. E do mesmo jeito que brasileiros se sentem mal, porque eu estive nos Estados Unidos e lá, se você falar, eu vim do Brasil, as pessoas encaram aquilo como se você vivesse na Amazônia, em meio aos animais. E do mesmo jeito que os brasileiros se sentem mal por isso, eu me sentia mal também, porque eu já recebi perguntas do tipo, você nasceu numa maternidade mesmo ou foi assim na floresta com a ajuda de leões? Eu fiquei devastada com isso. Fiquei devastada, porque no início eu não entendia. Ué, mas como é que alguém pode achar que uma pessoa pode conviver com leões? Leão é um animal selvagem. Com o tempo, eu fui me acostumando, eu fui aprendendo a não ligar para isso, a ignorar isso, mas que no início me afetava, Eu ia para a escola, eu me isolava, porque
Sempre que eu ficava no meio de outros colegas, eu era motivo de piadas pelo meu cabelo, minha cor, minha origem. E isso era muito complicado. E pior ainda, que eu não tinha o apoio da escola, né? A escola não apoiava os alunos que sofriam esse tipo de coisa. Porque você sofrer racismo de um aluno negro só pode significar que esse aluno tem problemas em casa, né? Que em casa ele está com algum problema, ele desconta a sua frustração, a sua raiva em outros colegas. E o certo seria se a escola, né, de alguma certa forma, procurasse ajudar esses alunos. Só que eu não tive o apoio da escola. Se eu tivesse tido a ajuda da escola, talvez eu pudesse encarar de uma outra forma, talvez eu não tivesse sofrido tanto que eu sofri. Eu sofria por causa disso e era uma tristeza, assim, que não era só minha, era do que eu passava, do que os meus irmãos passavam e de tudo que já havia acontecido, né? Então, eu me considero uma pessoa muito forte. Eu me considero uma pessoa, assim, muito forte mesmo, porque passar por tudo isso. E eu agradeço a Deus, porque eu passei por tudo isso, eu não tive depressão, eu não adquiri ansiedade, né? Eu soube encarar isso, por mais que na infância eu não conseguia falar para minha mãe o que eu passava. Eu ia para a escola, acontecia todo aquele circo, voltava para casa, minha mãe perguntava, como foi a aula, filha? Eu falava, mãe, foi muito bom. Você fez amigos novos? Sim, mãe, eu fiz amizades. E eu entrava no meu quarto e me trancava para chorar, né? No início eu não sabia falar sobre isso. Até hoje eu tenho dificuldade de falar sobre essas coisas, mas eu já busco me abrir mais, porque guardar aquilo para mim me fazia mal. Tinha dias que eu acordava e falava para minha mãe, mãe, eu não vou para a escola, eu não quero ir para a escola. E a mãe perguntava, por quê? Eu falava, porque eu não estou me sentindo bem. Mas na verdade era mentira, não é que eu não estava me sentindo bem, é porque eu não queria ir para não ter que passar por aquilo. Eu não queria ir para não virar motivo de piada, dos alunos ficarem me chamando de macaco, só porque eu sou negra. Gente, a minha cor é linda, eu amo a minha cor, eu amo o meu cabelo, né? Porque com o meu cabelo eu tenho a possibilidade de mudar várias vezes. Vocês estão me vendo agora com esse cabelo vermelho, mas se me verem daqui a dois meses, eu vou me ver com outro cabelo. Não sei no Brasil como é que as pessoas encaravam isso, mas na África a escola é um lugar de educação. A gente tem educação dos pais em casa, a gente tem educação da igreja e a gente tem educação da escola. Tipo, os professores, diretores, todos eles também têm a obrigação de educar um aluno. Então, eles têm que se comunicar com o aluno, se conectar com o aluno, saber o que passa na cabeça do aluno, saber o que o aluno passa em casa, porque se ele estiver com algum problema, eles podem ajudar. Só que eu encontrei uma realidade totalmente diferente na escola onde eu estudei, né? Os professores não estavam nem aí para os alunos, a função deles era chegar, ensinar e ir embora. Só que não tem que ser isso. Muitas vezes já disseram, né, que a gente aqui só está para ensinar. A gente não está aqui para educar vocês. A educação vocês pegam lá na casa de vocês. Só que não é assim. A escola também é um lugar de aprendizado e educação. Então, os professores, todos eles têm que saber lidar com os alunos, têm que saber entrar na cabeça do aluno para saber o que passa, o que está acontecendo. E tudo isso seria de grande ajuda, tudo isso faria uma grande diferença, né? Porque não só eu, mas no Brasil tem vários refugiados que vieram da África, de muitos outros países, né? E de tempo em tempo, eu via isso acontecendo com outras pessoas também, com outros alunos também, que eu conhecia e que frequentaram a mesma escola que eu. E eles sempre davam o mesmo testemunho das coisas que eu sofria, eles também sofriam. Então, eu acho que a escola comete um grande erro, né? Comete um grande erro, porque
eles vão acabar formando alunos depressivos, vão acabar formando alunos com ansiedade, por causa do que eles sofrem na escola. Porque o Brasil é um país que a maioria da população é negra, né? Mas mesmo assim existe racismo. E isso eu não sei explicar o porquê. Sinceramente, eu não sei. E, assim, não sei nem o que dizer, porque não tem explicação, não é? Eu acho que isso é uma coisa que vem de anos e anos, sabe? Desde lá da época da colonização, o negro sempre foi considerado uma pessoa sem valor, o negro nunca foi considerado para nada. E isso foi passando de geração em geração até chegar hoje. Bom, na escola, quando eu me sentia assim, no fim do poço, né? Quando eu não aguentava mais, eu me escondia na biblioteca. A biblioteca foi um lugar que me dava refúgio, né? Porque na biblioteca eu não era motivo de piada, eu não era zombada, porque só ficava eu e a tia e os livros. Foi aí que eu comecei a gostar um pouquinho de ler também, porque eu não gostava de ler, nem hoje eu gosto muito, mas eu gostava de ficar na biblioteca, era um lugar onde eu me sentia segura, onde eu me sentia acolhida. Tem que buscar ajudar mais seus alunos, tem que buscar conversar com seus alunos, tem que ser mais aberto, e ensinar. O que tinha de diferente também é que a escola não ensinava. Tipo, em todo o tempo que estudei lá, eu não tive nenhuma aula sobre a África. Aí também, por um certo ponto, eu não culpo os alunos, né? Eles não tiveram contato com isso, como é que eles iam saber? A escola tem que ensinar, a gente estuda sobre a Europa e o Brasil não faz parte da Europa. Os alunos sabem tudo da Europa. Eu estudei com uma aluna que veio da Europa também e ela sofria xenofobia também, só que era uma coisa meio diferenciada, uma coisa fofa, né, com o que eu sofri. Para ela era a europeia, né? Já para mim era africana, um lugar que ninguém conhece. Ninguém conhece a África. E era assim, e se a escola procurar organizar a sua planilha de estudos e incluir a África, muita coisa poderia não acontecer, porque aí os alunos teriam mais conhecimento de que, nossa, ela veio da África, tá, a África é só mais um continente como qualquer outro, né? E não é isso, né? Eu acho que os educadores, eles realmente, não é à toa que chamam de educadores, eles têm que fazer o papel de educadores e educar, porque não podemos educar só uma parte, ensinar só uma parte do mundo e outra parte deixar de lado, não tem cabimento. Eu escolhi aqui esse livro que eu ganhei da tia da biblioteca quando eu terminei, né? Quando eu estava saindo da escola, ela me deu o livro de presente. Guia para amar a si mesma e viver melhor sua adolescência. Porque ela é a única que sabia o que eu passava, porque eu contava para ela, ela era a única na qual eu falava. Eu contava para ela, ela me deu esse livro, falou, você tem que aprender a se amar mais, você tem que viver melhor a sua adolescência, tem que aproveitar. E ela me deu esse livro. E esse livro me ajuda bastante. Eu lia, eu aprendi a me amar mais um pouco por causa desse livro. Então eu adoro. É um livro de 2018, que eu ganhei em 2018. Eu guardei ela comigo com muito carinho. E eu disse para minha irmã, ela que tem 12 anos, eu vou te dar esse livro. Quando você virar adolescente, eu vou te dar esse livro, vai ser seu. Eu guardei ela para mim com muito carinho, eu viajei com ele até chegar aqui no Canadá. Eu não quis deixar ele de jeito nenhum. Então, é uma ótima lembrança que eu tenho da minha escola, né? Apesar de tudo, eu gostava da escola, eu gostava da minha escola. Então, esse aqui é a coisa mais importante que eu tenho de lá é o meu xodózinho. O meu xodózinho, eu guardo ele assim, com muito carinho. Eu não deixo ninguém mexer, meus irmãos são bagunceiros, então eles sabem que nesse livro ninguém pode mexer, porque senão a mana bate. Apesar de tudo, eu tenho um carinho imenso pelo Brasil. Nossa, eu sempre digo para os meus amigos, olha, o Brasil é a minha casa. Eu amo o Brasil me proporcionou várias oportunidades,
várias coisas que eu não teria a mesma oportunidade se eu tivesse no meu país. Então, eu amo o Brasil, amo os brasileiros. O Brasil me acolheu no momento mais vulnerável da minha vida. Eu recebi ajuda do governo, disso, aquilo, e eu só tenho que agradecer, né? Eu só tenho que agradecer e agradecer a essas pessoas que faziam bullying comigo também, porque por causa deles eu me tornei uma pessoa mais forte, né? Eu me tornei uma pessoa mais confiante, eu me tornei uma pessoa como eu posso dizer? Ai, vocês entenderam.